Alô, meus queridos alunos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Meu nome é professor Silvio Soares. Estamos em mais uma aula aqui para nós trabalharmos de uma forma simples um pouquinho mais sobre o direito do consumidor. E esse direito do consumidor que nós iremos trabalhar aqui hoje, né, focado aos concursos bancários. Concursos bancários esse que é o sonho de muitos de vocês, né? E uma matéria hoje que a gente acaba acompanhando, que é cobrada, né, no edital da maioria desses concursos, né, como o próprio Banco do Brasil, na parte de vendas ou em outros tópicos, e a gente acaba selecionando alguns pontos dentro do direito do consumidor que acreditamos ser interessantes, né, pontos vantajosos que têm tendência de serem cobrados, né, junto a esses concursos, e a gente está aí à disposição também, né, junto ao nosso endereço eletrônico, né, que está disponibilizado aí no início da página para vocês, que é o Silvio, né, o nick@gmail.com. Podem mandar e-mail em caso de dúvidas, né? Caso queiram trocar uma ideia, estamos sempre à disposição de vocês. Estamos aí nas redes sociais também, né, meus queridos alunos? Quem quiser interesse em estar participando conosco, Silvio Soares 2, né, ou no Instagram e outras redes aí, estamos à disposição, né, no Instagram com o Silvio Júnior 1. Beleza? Mas vamos começar a nossa aula hoje, pessoal, e dentro dessa aula eu trouxe alguns pontos para nós debatermos de forma rápida e simples aqui. O direito de arrependimento, cláusulas abusivas, orçamento, cobranças de dívida de consumo, SPC Serasa. Então é claro, pessoal, que são alguns temas, né, que focam algumas características principais. E é aí que nós iremos trabalhar. Caso venha a ser cobrado de alguma forma no concurso bancário de vocês, podem ter certeza que vocês estarão afiados e conseguirão chegar a um resultado positivo. Vamos lá então, galera. Primeiro ponto, pessoal, que eu trouxe na aulinha de hoje foi o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 40, pessoal, ele nos trata sobre o famoso orçamento prévio. O que é isso, professor? O orçamento prévio nada mais é que aquelas propostas muitas vezes ofertadas pelo fornecedor para a contratação de um determinado serviço, né? A gente cita vários exemplos, né? Quando você contrata ali o seu pedreiro, quando você contrata a prestação de um serviço exclusivo, né? Nós temos o orçamento prévio que estabelece algumas características primordiais. E notem, pessoal, que o artigo 40 já foi cobrado em algumas provas do Banco do Brasil na área de escriturário, né? Então é bastante importante que nós saibamos alguns desses pontos quanto às características do orçamento. Notem, pessoal, o que nos traz o artigo 40. Ele nos fala o seguinte: o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio. Então notem, primeiro ponto, existe a obrigatoriedade de expedir esse orçamento prévio à figura do consumidor. Mas note que o artigo 40 ele traz ainda outras características de suma importância e obrigatórias previstas por meio do artigo 40 em relação ao orçamento prévio. Que é a seguinte, pessoal, em todo orçamento prévio nós teremos, né, de forma discriminada o valor da mão de obra, o valor dos materiais, equipamentos que poderão vir a ser empregados junto àquele serviço que vai ser prestado, as condições de pagamento e, tão importante, não podemos esquecer, a data de término, a data de início, pessoal, da prestação desse serviço. Então, notem que o caput do artigo 40 ele é bastante simples e claro. Ele estabelece as características necessárias em toda a proposta, em todo o orçamento prévio que é entregue ao consumidor. Então, além dele ser obrigatório, como já dito, ele contém todas essas características, né? Discriminar mão de obra, discriminar os materiais que virão a ser utilizados, discriminar o que, pessoal, né? As condições de pagamento e, consequentemente, a data de início e término da prestação desse serviço. Outro ponto importante também, quando nós falamos do artigo 40, pessoal, é ressaltarmos o seguinte: o parágrafo 1º estabelece que, em regra, né, nós temos, pessoal, a estipulação do prazo de validade desse orçamento prévio elaborado entre as partes. Olha que nos fala aqui o parágrafo 1º do artigo 40. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias. Então, olha, salvo estipulação em contrário. Ou seja, pessoal, salvo, ou seja, se não há, beleza, a lei estabelece o prazo de 10 dias de validade desse orçamento. Então, notem, caso haja pactuação entre as partes, um acordo entre as partes, um consenso entre as partes, estabelecendo um prazo maior de validade, deixa de lado os 10 dias. Então, notem, né? Em regra, será estipulado o
a data de validade, o período de validade desse contrato entre as partes. Salvo essa circunstância de estipulação, teremos a validade de 10 dias previstas junto ao nosso orçamento prévio. Outro ponto importante também, pessoal, que eu quero que vocês fiquem bastante antenados, é quando nós falamos o que? Da aprovação desse orçamento, porque ele é elaborado entre as partes, pronto. Parte contrária, né? Consumidor aceitou, admitiu aqueles valores dos materiais que serão aplicados, data de início, data de término, dar-se início àquele orçamento. Pergunta: esse orçamento devidamente aceito, que foi elaborado pelo fornecedor, ele pode vir a ser alterado após o aceite do consumidor? Alguns concursos públicos acabam trazendo pegadinhas, trazendo alternativas, determinando a você que não há possibilidade de alteração porque já houve um vínculo. Na realidade, isto é pegadinha, como já dito. Por quê? Porque hoje há a possibilidade de alteração deste orçamento prévio. Mas como eu posso vir a alterá-lo, professor? A alteração, ela pode ser vinda desde que haja o quê, pessoal? Uma autorização do consumidor. E o próprio parágrafo 2º já nos estabelece essa situação. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes. Positivo. Aquilo que foi determinado entre as partes faz lei entre elas. E somente poderá ser alterado mediante livre negociações entre as partes. Então, bacana. Fez, professor, validou, vai ter que cumprir. Mas caso haja alguma alteração, ela pode vir a ser feita no orçamento prévio, desde que haja um livre-arbítrio determinado por ambas as partes. Houve um consenso na alteração daquele orçamento, ele pode ser feito, tá? Então ele não é absoluto, pessoal. O orçamento prévio ele é relativo, porque há a possibilidade de ser alterado, desde que tenhamos aí, né, uma livre negociação e um consenso entre as partes, fornecedor versus consumidor. E por último, no artigo 40, pessoal, que não podemos também deixar de esquecer, é o parágrafo 3º, que ele nos traz também um outro ponto importantíssimo. Muitas vezes, quando efetivamos um orçamento prévio com um determinado profissional, vamos lá, elaboramos, o profissional aceita, as propostas são feitas, são assinadas bonitinho naquele determinado orçamento. No momento de efetivação daquela obra, por exemplo, da prestação daquele serviço, vamos supor que o fornecedor envie um terceiro para estar o quê? Produzindo aquele determinado ato. Se ele envia um terceiro, pessoal, certo? Podemos ficar tranquilo, porque esse fornecedor ele assume todos os riscos do empreendimento, mesmo em relação a esse terceiro. Então, se esse terceiro vai lá e faz o serviço, vai lá e elabora todo o serviço que você contratou, no final ele alega que você deverá pagar uma diferença, não o pague. Por quê? Este ônus, pessoal, ele é atribuído a quem você contratou naquele orçamento. Se ele enviou terceiros para prestar o serviço, problema é dele. Não é um problema atribuído ao consumidor. Então, a previsão do parágrafo 3º é essa. Se há atribuição de terceiros na prestação daquele serviço, caberá todo o ônus e responsabilidade a quem você contratou, conforme se encontra, né, pessoal, no seu orçamento prévio. Então, são alguns pontos específicos, pessoal, e bastante simples, mas é bom que a gente sempre venha discutir com vocês, para que caso venha a cair na provinha do concurso de vocês, concurso bancário aí do Banco do Brasil, dentre outros, você tem a oportunidade de acertar a questão. Então, são características simples, já atribuídas dentro do artigo 40, que eu quero que vocês guardem a partir de hoje. Falei em orçamento prévio, sempre analisarei o artigo 40 para que vocês tenham a possibilidade de êxito e acerto nessa determinada questão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Segundo tema, pessoal, um tema bastante tranquilo, um tema bastante legal, chamado de cobranças de dívida de consumo. Uma parte também importante do nosso Código de Defesa do Consumidor, por quê? Quando eu falo do tópico cobranças de dívida de consumo, pessoal, nós sempre alertaremos vocês a analisar o artigo 42 e o artigo 42A. Certo? O artigo 42A, para ser mais exato, é um artigo novo, né, pessoal? Novo por quê? Ele veio adentrar a nossa CDC no ano de 2009. E o artigo 42A, ele trouxe uma complementação à defesa do consumidor quanto às cobranças de dívida de consumo, que também iremos trabalhar hoje. É claro, em primeiro momento, pessoal, quando eu falo em cobrança de dívida de consumo,
O que o artigo 42 nos traz? Ele vem a nos explicar quais seriam os critérios e a modulação, ou seja, o limite de cobrança que o fornecedor deve produzir em relação a uma dívida no qual o consumidor lhe deve. Por quê? Se nós não tivéssemos um limite de cobrança, pessoal, notem que o consumidor seria o quê, né? Muitas vezes constrangido, exposto ao ridículo, no momento que ele pudesse vir a ser cobrado por aquele que é o seu credor. Então, em virtude disso, o nosso Código de Defesa do Consumidor se preocupou em nos trazer um artigo para estabelecer o limite nessas cobranças. É claro que mesmo havendo a lei, pessoal, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, vocês encontram vários casos na prática, muitas vezes no seu dia a dia, credores que não mantém esse limite, que vão lá e destroem o consumidor, que fazem o que o consumidor passar em vergonha, faz o consumidor passar, né, por exposição ao ridículo, passar por constrangimentos. Então, este é o papel do artigo 42. Evitar, limitar as formalidades de cobrança por parte do fornecedor. E o artigo 42 nos fala o seguinte, pessoal, que toda cobrança de dívida, né, ela pode ser feita, desde o consumidor inadimplente não seja exposto ao ridículo, nem submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, pessoal, é proibido exposição ao ridículo, é proibido que qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor. Acabou, pessoal. O que nós temos que guardar para o nosso concurso público? Posso cobrar, professor? Banco pode cobrar? Instituição financeira pode cobrar? Pode. Desde que não traga nenhum tipo de constrangimento ou ameaça, desde que não coloque o consumidor à exposição ao ridículo. Não trouxe essas características? Ótimo, você, fornecedor, tem o poder de cobrar porque era credor e porque tem um consumidor que deve, sem problemas. Não expondo ao ridículo, não trazendo constrangimento ou ameaça, nós estaremos atuando esta cobrança dentro dos limites legais, dentro do Código de Defesa do Consumidor. É somente isso, professor? Basta que eu saiba isso para que eu atente e consiga acertar todas as questões que possam vir a cair? Não, pessoal. O artigo 42, além de nos trazer esse limite quanto às cobranças de dívida de consumo, ele também trabalha, pessoal, com o artigo 42, parágrafo único. Esse parágrafo único é importante, professor, ele é de suma importância, porque ele traz um apontamento dentro do nosso CDC, dentro do nosso código, onde lhe dá, consumidor, a possibilidade de reivindicar o que chamamos de repetição do indébito. O que seria isso, professor? Repetição do indébito. A repetição do indébito, pessoal, nada mais é que requisitar ao juiz a devolução de valores que vocês pagaram de forma excessiva. Olha que interessante, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele deixou bem claro, pessoal, que toda dívida que é cobrada e paga com valores em excesso, caberá a você, consumidor, uma repetição em dobro desse excesso pago. Então, o que acontece? Se você mensalmente paga uma dívida de R$100, que é um contrato que você tem na prestação de serviço, e um determinado mês vem R$200, e você naquela correria vai lá e paga os R$200. Depois de pago, você observa, pessoal, que R$100 daqueles 200 é indevido. É de um serviço interno que você nunca requisitou e nunca utilizou. O que acontece? Você pode entrar em contato com a operadora ou com aquela empresa e reivindicar a devolução dos valores, certo? Porque poderia ser o quê, né? Um engano justificável, que é uma das exceções para que não tenhamos a repetição em dobro. Então, muitas vezes a empresa fala, não, tá certo, nós não vamos devolver. Você, consumidor, nesse momento, tem o poder de reivindicar, pessoal, a devolução em dobro sobre o excesso pago. Então, notem que a devolução em dobro, ela não seria sobre os R$200, certo?
que era o valor da fatura que você pagou. Você deveria reivindicar o dobro de 100, porque 100, pessoal, em virtude do contrato que você possui nesse exemplo, é a diferença existente, é o que você pagou em excesso. Então é mais do que justo e lógico. Você poderia pedir a devolução do dobro de tudo? Não, porque eu não posso pedir a devolução do dobro do total, professor, porque dentro daquele total tem valores que você utilizou. Se houve a prestação de serviço e você a utilizou, consequentemente você deverá pagá-la. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Notem, pessoal, que o parágrafo único do artigo 42, ele é bem claro. Caberá a repetição igual ao dobro do valor pago em excesso. Então eu só tenho direito a repetir o valor pago em excesso, não o valor total da dívida. Bacana? Salvo, é claro, se o valor total cobrado e pago, ele é o que, pessoal? Excessivo, ou ele é indevido. Porque se for indevido, se for excessivo, no total, você terá direito à repetição em dobro. Bacana? Então, outro ponto bastante importante que nós temos. Desculpe. Só que o artigo 42, parágrafo único, pessoal, ele também nos fala do seguinte: salvo hipótese de engano justificável. O que é isso? Hoje, pessoal, nós temos que tomar cuidado no concurso público nesse sentido. Se nós encontrarmos alguma situação, certo? Me desculpe, pessoal. Me desculpe. Salvo alguma situação em contrário, o que pode acontecer? A palavra engano justificável nos traz uma situação da qual o fornecedor pode sustentar em uma defesa que houve, né, uma cobrança, pessoal, né, indevida, mas ao mesmo momento que aquela cobrança devida ela não ocorre, né, diariamente. Houve um engano justificável, foi lá e comprovou. Se esse engano justificável for comprovado, notem, você não terá direito à repetição em dobro. O máximo que você vai conseguir é uma repetição simples, ou seja, somente a devolução do excesso. Então, o que acontece? Se houver o pagamento de valores em excesso, caberá ao consumidor uma devolução em dobro, salvo se o fornecedor comprovar o famoso engano justificável. Então notem, a palavrinha engano justificável não pode ser esquecida, porque se for comprovada, não cabe a repetição em dobro, no máximo uma repetição simples, ou seja, a devolução dos valores cobrados em excesso. Beleza? Não tem muitos segredos, pessoal. O artigo 42 e parágrafo único, ele já nos traz todas essas características para que você possa acertar qualquer questão relacionada às cobranças de dívida de consumo e os limites atribuídos ao fornecedor. Além disso, nós encontramos também o artigo 42A. O que é esse artigo 42A, pessoal? O artigo 42A, ele é um artigo novo, como eu já disse, ele é de 2009. E ele veio simplesmente para trazer de forma expressa dentro do CDC uma orientação e obrigatoriedade que nós já tínhamos, né? Já tínhamos de que forma? De forma interpretativa. Nós não tínhamos de forma expressa, certo? Então nós sabemos que muitas vezes para o fornecedor temos que ter ali específico, expresso, né, pessoal? Porque senão ele não quer cumprir. Fala, não, mas interpretação cada um tem a sua. Então eu posso não entender dessa forma. Então a gente poder ter essa saída por parte do fornecedor e aquelas guerras, brigas, conflitos. Então para isso o CDC desenvolveu o artigo 42A, que nada mais é, pessoal, que uma explicativa atribuindo circunstâncias das quais eu possa, né, enviar cobranças para o fornecedor, para o consumidor, né, notificações extrajudiciais que mantenham as características obrigatórias. Quais são as características obrigatórias para que eu possa mandar uma cartinha de cobrança, uma notificação para o consumidor que está devendo? O artigo 42 fala o seguinte: em todos os documentos de cobrança de débito apresentados ao consumidor, deverão constar nome, o endereço e o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, se for pessoa física, CPF, ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, CNPJ, do fornecedor do produto ou do serviço correspondente. Olha que interessante, né, pessoal? Então nós temos que tomar bastante cuidado. Toda formalidade de cobrança que você tem, desculpa, pessoal, deixa eu só voltar aqui. Toda formalidade de cobrança que você tenha, nós temos que
trazer essas características. Por quê? O consumidor vai saber quem está se cobrando ele e, ao mesmo tempo, que o fornecedor, pessoal, ele estará cumprindo com as normas estabelecidas dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, notificação, cobrança extrajudicial, cartinha, sempre constar o quê, pessoal, né? Os débitos que possui aquele consumidor, o seu endereço fornecedor, se for pessoa jurídica, CNPJ, se for pessoa física, CPF. Então, trazendo todas as características de você, fornecedor, você poderá normalmente, é claro, cobrar o consumidor. Sempre, pessoal, não expondo esse consumidor ao ridículo e nem trazendo nenhum tipo de constrangimento ou ameaça. Beleza, pessoal? Então é um tema bastante tranquilo também. As cobranças de dívida de consumo são também bastante cobradas nos concursos públicos e qualquer dúvida nós estaremos presentes aí para estar trabalhando com vocês em outras aulinhas ou em outros temas também de suma importância. Beleza? Então vamos lá para o nosso próximo tema de direito do consumidor, preparando você para o concurso do Banco do Brasil e afins. Olá, meus queridos alunos, dando continuidade aí, vamos lá, né, falarmos um pouquinho aí sobre concurso Banco do Brasil, né, uma aulinha básica aí de alguns temas que são importantes e tem grandes tendências de ser cobrados, como já tivemos questões influenciadas aí nesses temas que já foram cobradas em concursos anteriores. Então vamos lá falar um pouquinho agora sobre os bancos de dados e cadastro de consumidores. O nosso famoso SPC Serasa, né? Um tema bastante importante também. Caso caia, vocês estarão devidamente afiados. O cadastro, pessoal, relativo ao banco de dados e cadastro de consumidores, hoje ele está de forma específica no artigo 43 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 43, pessoal, ele já nos estabelece algumas regrinhas básicas, né? Junto ao SPC e junto ao Serasa. O primeiro ponto, que é claro que vocês já estão estudando, já conhecem, mas é bom nós falarmos, que SPC e Serasa são órgãos distintos, né? Porque muitas vezes a pessoa imagina no momento do seu estudo lá que SPC é a mesma coisa que Serasa é a mesma coisa de SPC. Não, são órgãos distintos, onde hoje há a possibilidade da instituição bancária, por exemplo, negativar o nome do consumidor em ambos, né? É claro que muitas vezes quando nós observamos na prática, né, as instituições bancárias acabam utilizando bastante do do Serasa Experidium, né? E deixa de lado aí o Serviço de Proteção ao Crédito, que é o nosso famoso SPC. Mas ambos são critérios, né, pessoal, de negativação de pessoas que de alguma forma deixaram de pagar alguma dívida, tá? Então notem, pessoal, que para a gente observar esse banco de dados e cadastro de consumidores, também temos que alertar vocês acadêmicos, vocês bacharéis, vocês estudantes, né, de várias áreas, né, de algumas características próprias dos bancos de dados. A primeira delas, pessoal, é que nós deveremos guardar que uma negativação ela só poderá persistir num prazo prescricional. Qual que é esse prazo prescricional que nós temos hoje no artigo 43 seguintes? O prazo prescricional, pessoal, determinado pelo CDC, é um prazo de 5 anos. Então notem, pessoal, que em 5 anos é o prazo máximo que deverá o seu nome manter-se negativado junto ao banco de dados. Então esses 5 anos é contado da data de inscrição. Foi lá escrever o seu nome, terá 5 anos, que é o prazo máximo, onde o seu nome ficará negativado. Decorreu esses 5 anos, professor, o que acontece? O seu nome deverá automaticamente ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito. Ah, professor, eu preciso comunicar o fornecedor. Fornecedor, já cumpriu 5 anos. Tudo bem, eu não paguei minha dívida, mas você é obrigado a excluir o meu nome. Pessoal, nada a ver. Notem que a obrigatoriedade de exclusão é dos fornecedores. Você, consumidor, não precisa notificar. A obrigatoriedade é de baixa no cadastro junto à figura do seu CPF. Completou 5 anos, baixe o seu CPF junto ao cadastro de maus pagadores. Então, por isso nós chamamos esse prazo, pessoal, de prazo quinquenal. Ou seja, prazo de 5 anos é o prazo prescricional, é o prazo máximo onde seu nome poderá ficar negativado. Então, tome bastante cuidado, né? Que nós já tivemos questões trabalhando com esse prazo prescricional. E às vezes pode ter como resposta prazo de 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos. Então, tome cuidado. Nenhum desses é correto. O prazo correto sempre será de
5 anos. E notem, pegadinha de concurso, o prazo é prescricional. Aqui nós não falamos em prazo decadencial. O prazo sempre será prescricional. Tudo bem, professor, até aí bacana. Quais são outros pontos importantes que nós temos relacionados ao SPC Serasa? Aqui também, pessoal, é sempre bom nós observarmos que quando o consumidor efetiva o pagamento da dívida, o nosso CDC estabelece um prazo também de 5. Só que de 5 dias para que comunique o órgão da baixa da negativação quanto ao nome daquela pessoa. Porque hoje, às vezes, você está devendo, às vezes você não consegue pagar naquele determinado momento, passou um período, você juntou dinheiro, vai no estabelecimento, paga a dívida. O que acontece, pessoal? O estabelecimento tem 5 dias para comunicar o órgão, para que o órgão efetive a baixa total do seu nome junto ao rol dos maus pagadores. Porque é ruim ter o nome negativado, né, pessoal? Veda aí que vocês consigam em várias coisas, né? Como novo financiamento, às vezes, né, a compra da sua casa própria, ou dentre outros produtos ou serviços, né, no mercado de consumo. Então é super importante que vocês observem isso e exijam o cumprimento desse prazo, quanto também do pagamento da sua dívida junto a essa respectiva instituição. Outro ponto importante também que nós temos aqui, pessoal, que deve ser notado, são algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Nós chamamos de súmula do STJ. E são súmulas, pessoal, ligadas diretamente aos órgãos de proteção ao crédito. E a primeira delas que eu trouxe aqui, pessoal, é a súmula 385, que nos fala o seguinte: anotação irregular em cadastro de proteção de crédito ao cabimento e indenização por dano moral. Na anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição. Professor, traduz isso. O que nos traz a súmula 385? Súmula 385, pessoal, nada mais nos fala que o seguinte, olha que interessante. Se houver uma negativação de forma indevida, cabe a aplicação de dano moral. Então, professor, se eu estiver lá em casa, de repente eu saí para comprar uma TV, fui comprar a TV parcelada. Quando eu cheguei na loja, meu crediário não foi aprovado porque o meu nome estava negativado em uma outra instituição. Mas você nunca teve contato com a instituição, você nunca entrou naquela instituição. Por que seu nome está negativado? Aí pode ser várias situações, né, pessoal? Uma das mais observadas no Brasil são fraudes, né? Pessoas, terceiros, que acabam utilizando a sua documentação, eles cobrem, falsificam a sua documentação, utiliza o seu CPF para compra de produtos. E é claro, não pagando, acaba a empresa negativando. Então notem, pessoal, que quando há uma situação como essa, infelizmente, o empreendimento, a empresa, né, o fornecedor, ele assume o risco e, consequentemente, você poderá buscar uma ação reparatória de dano moral. Porque muitas vezes gera um gigantesco constrangimento, onde você deixa de comprar as suas mercadorias, você não consegue financiar a sua casa própria, porque o seu nome está negativado de forma indevida por uma determinada instituição. Então, notem, nesse caso, a aplicação do dano moral ao seu favor. Agora, olha que interessante a súmula 385. Ela também nos fala o seguinte: se no momento que houve uma negativação indevida no seu nome, ou seja, você nunca teve contato com aquela empresa, você já possui outras negativações pré-existentes, ou seja, negativações anteriores àquela indevida, não cabe dano moral. Ah, professor, mas é meio injusto, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o meu nome anteriormente estava negativado de forma devida, beleza, eu não paguei. Então negativaram. Mas aqui, professor, negativaram porque eu não... me negativaram e eu não tenho contato com essa empresa. Então é injusto. Se eu não tenho contato, por que ela está usando meu nome? Então, alguns pontos que a gente debate. Mas, infelizmente, a súmula 385 é bem clara. Se você descobriu a negativação indevida hoje, mas você já possuía outras negativações devidas, certo? Que nós chamamos de negativações pré-existentes. Infelizmente, a súmula 385 retira o poder de vocês e o direito ao famoso dano moral. Então, essa súmula é bastante importante. Tem grandes tendências de serem cobradas novamente no concurso bancário de vocês. Então, fiquem bastante alertas a essa súmula. Ou algum ponto de explicação nesse sentido. Hoje,
cabe dano moral contra negativação indevida, salvo se no momento dessa negativação indevida eu tenha o que, pessoal? Negativações pré-existentes e negativações consideradas o quê? Devidas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Além desse ponto, o que mais nós temos de importante, pessoal? Outro ponto também que eu bastante gosto de discutir aqui, pessoal, né? É a súmula 359. Por quê? Eu sempre ligo a súmula 359, pessoal, ao parágrafo 2º do artigo 43, que nos fala o seguinte: a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverão ser comunicados por escrito ao consumidor quando não solicitadas por eles. Via a súmula 359 nos fala o seguinte: cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. O que isso veio a nos trazer, pessoal? A súmula 359 veio a complementar o parágrafo 2º. Hoje o consumidor, né, antes de ser negativado, ele tem o que, pessoal? Que ser comunicado. Ah, tudo bem, mas se ele fez a dívida, ele conhece da dívida, então eu não preciso chamá-lo, não preciso ir lá informá-lo. Precisa, pessoal. O artigo 42, ele é claro em estabelecer que o consumidor ele deve ser o quê? Comunicado daquela futura negativação. E de quem que é a responsabilidade, professor, né, de mantença do nome no órgão? É do próprio órgão. Nós chamamos essa determinação, o que, pessoal, atribuída ao órgão mantenedor. É aquele que mantém o seu nome negativado. Então, notem, pessoal, quem vai, né, incluir e excluir o seu nome pela súmula 359 é o órgão mantenedor, é o próprio SPC Serasa. Então, hoje as empresas ela possuem o convênio com o órgão, então a empresa, né, comunica o órgão e o órgão dá baixa junto àquele determinado processo. Certo? Então, eu estou lá, estou devendo a loja X, paguei a loja X, a loja já comunica o órgão automaticamente já providencia a baixa do seu nome. Lembrando que do pagamento da dívida, esta comunicação tem um prazo de até 5 dias. E esses 5 dias que nós já falamos, não é 5 dias corridos, pessoal. O prazo é de 5 dias úteis, beleza? Outra súmula bastante importante também, pessoal, é a súmula 404. Por quê? A súmula 404, pessoal, ela traz a complementação do que nós acabamos de falar. É dispensável o aviso de recebimento, o famoso AR, na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. Ou seja, pessoal, como já afirmei, na lei estabelece que é obrigatória a comunicação do consumidor antes da negativação. A súmula 404 não mudou isso. Ela simplesmente determinou que o aviso de recebimento, que é aquela cartinha que a gente manda para o consumidor, ela é dispensável quanto à comunicação. Então, não é que a comunicação seja o quê, pessoal? É dispensável. O que a lei nos atribuiu, que o AR é considerado dispensável, mas a comunicação ainda é obrigatória e prevista pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, como que eu vou fazer isso, professor? Hoje o banco tem a possibilidade, né, de comprovar que enviou a comunicação, mas pela súmula 404 deixa-se a forma de AR dispensável. Comprova que enviou, né, mas em si não há hoje, né, a obrigação de comprovar o quê, pessoal? Que a cartinha chegou ao consumidor. Comprovou que enviou naquele endereço que possui no seu respectivo cadastro, teria a possibilidade dela se isentar e, quem sabe, de uma futura ação de danos morais, onde o poderia alegar que ele foi negativado sem antes ser comunicado para, quem sabe, lá ter ido pagar essa dívida. Então, hoje, pessoal, é um ponto polêmico. Muitos que estão aí estão falando, pô, professor, mas é bem injusto nessa súmula. Também concordo. Eu acho que o AR deveria ser indispensável, mas na realidade a previsão é expressa. Ele é dispensável, certo, pessoal? Quanto da notificação daquele consumidor em virtude de uma futura inclusão do seu nome, do seu CPF, junto ao cadastro dos maus pagadores. Beleza? Então vamos lá. O que mais nós temos de importante aqui, pessoal, né? Parágrafo 3º, nós acabamos de falar, novamente repetindo, que foi lá, comunicou o pagamento, teremos um prazo máximo de 5 dias úteis, né, pessoal? Para que a empresa comunique o órgão, né? Para que ele efetive as baixas e corrijam aquelas informações quanto à sua negativação
quanto à dívida que já foi devidamente paga. Correu 5 dias úteis, beleza, terá o seu nome o quê, pessoal? Devidamente limpo junto a esses órgãos de proteção. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança dos débitos do consumidor, não serão fornecidas pelo respectivo sistema de proteção ao crédito qualquer informação que possa impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. O que é isso, pessoal? É bastante importante nós observarmos. Em primeiro momento, pessoal, fiquem bastante alerta, porque quando eu falo em negativação, pessoal, o parágrafo 5 é bem claro. Paguei a dívida ou prescreveu naquele prazo quinquenal de 5 anos, o seu nome tem que estar limpo, pessoal. Ou seja, tem que ser dado baixa total. E note, parágrafo 5 falou que o serviço de proteção ele não deve informar mais nenhuma restrição no seu nome. Por quê? Prescreveu a dívida, prescreveu o prazo para negativação ou você quitou a dívida. Porque se fosse assim, pessoal, nós nunca teríamos o nome limpo. Né, se nós colocássemos na lógica, poxa, professor, paguei, foi lá e deu baixa. Mas qualquer um que consulta verifica lá que eu já tive negativado. Se nós tivéssemos informações como tais, não serviria para nada a quitação da dívida, né, pessoal? Você ainda continuaria tendo o seu nome incluso junto ao rol dos maus pagadores. Então, o parágrafo 5º foi bem específico. Pagou ou prescreveu o prazo para negativação, limpa-se totalmente o seu nome, ou seja, não haverá registros perante aquele órgão quanto a essa dívida que prescreveu ou quanto que, pessoal, né, ao pagamento da mesma. Zerou, tá? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, que aqui nós falamos o quê? Prazo prescricional de 5 anos, que é o famoso prazo quinquenal, quanto ao prazo prescricional de desculpe, pessoal, quanto ao prazo prescricional, né, de negativação do seu nome. Nós estamos falando da prescrição da dívida, porque muitas vezes há uma diferença, né? De um lado eu trabalho a prescrição quanto à negativação e a outra a prescrição da dívida. Às vezes você pode o quê, pessoal, né? Já ter o prazo completo para a baixa do seu nome junto ao órgão, quanto ao prazo prescricional de negativação. Mas às vezes a dívida ainda pode persistir. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui nós trabalhamos com prazo de negativação. Decorridos 5 anos, é obrigatório a baixa do seu nome junto ao órgão, em virtude do quê, pessoal? De já ter decorrido o prazo estabelecido por lei. Então, notem, pessoal, que são pontos estratégicos que nós temos. E eles são bastante importantes para que você, né, consiga observar essas características no concurso público, né? Lembrar dos 5 anos, que é o prazo quinquenal, lembrar dos 5 dias úteis, que é o prazo para baixa quando do pagamento da dívida, são características que não poderemos esquecer. E eu tenho certeza que com essas características não tem erro, pessoal. Você consegue matar qualquer questão relacionada aos nossos órgãos de proteção ao crédito. E por último, pessoal, quando nós falamos de SPC Serasa, eu quero que vocês tenham bastante atenção. Essa questãozinha também já foi cobrada em concursos anteriores. Professor, quando nós chegamos no SPC ou no Serasa e reivindicamos, né, a expedição de um extrato para saber se nós estamos negativados, se o SPC ou Serasa impedir a entrega deste extrato para você falar, não vou entregar. O que acontece, pessoal? Em primeiro momento, você necessita dessa informação, porque se é em relação ao CPF, é um direito que você tem. Né? Você tem que ter acesso às informações inerentes à sua pessoa. Mas se for impedido, né, por parte desta empresa, seja a SPC, seja a Serasa, o que você pode fazer? Os concursos públicos muitas vezes trazem como resposta o ingresso do famoso habeas data. Né? É um remédio constitucional que nós poderemos promover para que a gente tenha acesso a determinadas informações. Aí vem a pergunta, caberia a aplicação, né, desse remédio constitucional habeas data quando, né, não temos uma informação proferida por esses órgãos de proteção? Pois é, pessoal, então voltando aqui. Então esses pontos são bastante importantes. E
O habeas data, né, era um grande problema que nós tínhamos. Problema não. Muitos alunos sentiam essa dificuldade. Por que eu digo isso? Quando nós estamos estudando um pouquinho de direito constitucional, né, que muitos de vocês também acabam observando, analisando, estudando, o direito constitucional, pessoal, ou seja, a nossa Constituição Federal, ele estabelece que o habeas data, ele poderá ser promovido, né, para a expedição de informações em relação a órgãos públicos. Está lá escrito e tal, previsto. E aí trouxe um pouco de dificuldade para alguns, né, estudantes, para alguns concurseiros. Falou, poxa, professor, será que o SPC ou Serasa ele é público? Aí o pessoal começou a precisar falar, professor, mas o SPC e Serasa não é público, são órgãos privados. Né? Aí veio aquela grande dúvida, então não cabe HC, professor, não cabe o HD, que é o habeas data. Não cabe o HD por quê, professor? Porque o HD é previsão constitucional que é atribuído contra órgãos públicos, então é pegadinha. Tomem cuidado, pessoal. Essa previsão já é atribuída a partir do próprio artigo 43 e seguintes do CDC. E ele nos fala o seguinte, que hoje o SPC e o Serasa são órgãos que equiparam instituições públicas. Então, equiparando-se, pessoal, a instituições públicas, matou a charada. Cabe o remédio constitucional chamado habeas data. Ok, pessoal? Então tomem cuidado com essa pegadinha. Uma dica aí para vocês, para que vocês não percam nenhuma questão relacionada ao órgão SPC e Serasa, que são os bancos de dados hoje que mantêm os consumidores negativados sobre determinadas dívidas. Beleza? Então vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o artigo 47. O que tem de importante nesse artigo 47, professor? O artigo 47, pessoal, nos fala o seguinte: as cláusulas contratuais sempre serão interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Antes de eu falar de direito de arrependimento, eu sempre trago o artigo 47, porque, notem, qualquer questão que seja cobrada de vocês no Banco do Brasil, sempre observem este apontamento. As cláusulas, pessoal, de contratos de adesão, que são aqueles contratos elaborados pela instituição bancária, eles sempre serão analisados, interpretados a favor do consumidor. Sempre, pessoal, tá? Então tome bastante cuidado. Não tenham nenhum tipo de dúvida nesse sentido. Os contratos de adesão sempre serão analisados, interpretados a favor do consumidor. Por que isso, meus queridos candidatos ao Banco do Brasil? Questão lógica. O consumidor é a parte mais fraca na relação. O consumidor é a parte hipossuficiente. Abaixo da suficiência, pessoal. Então, por isso, as análises e interpretações das cláusulas do contrato sempre serão favoráveis à figura deste, que é nós, consumidores. Além disso, pessoal, eu trouxe também para nós falarmos um pouquinho sobre a figura do artigo 49 do CDC, que é um ponto importante que tem grandes tendências, né, de serem cobrados aí no concurso do Banco do Brasil de vocês. O artigo 49, pessoal, é um artigo interessante, né, até para o nosso dia a dia. O artigo 49 nos fala sobre o famoso direito de arrependimento. Quem nunca passou por isso, né? Está estudando, está na sua vida prática e fala, poxa, professor, eu queria me arrepender de um produto que eu adquiri. Eu queria me arrepender do serviço que eu contratei. Será que existe essa possibilidade, professor? O que a lei nos traz? Muitas vezes, né, você, né, que está estudando, né, chega no estabelecimento, às vezes até discute, fala, poxa, eu posso me arrepender sim, porque o Código de Defesa do Consumidor me atribui um prazo de 7 dias para que eu possa me arrepender da compra que eu fiz. Pessoal, um alerta que eu trago a vocês. Esse prazo existe? Existe. Tá? Não vou tirar esse direito de vocês, ele existe mesmo. Mas, pessoal, o direito de arrependimento, ele tem que conter algumas características para ser cumprido. E uma delas, pessoal, quando eu falo de direito de arrependimento, é o seguinte: o direito de arrependimento, ele só poderá ser aplicado nas compras que nós chamamos de compra entre ausentes. O que são compras entre ausentes, professor? São compras feitas fora do estabelecimento comercial, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Compras feitas fora do estabelecimento comercial, cabe a aplicação do direito de arrependimento. Quais são esses tipos de compra, professor? Compras feitas via internet, compras feitas via revistinha, né? Essas revistas, né, que vem aí produtos que a pessoa leva na sua casa para comprar o seu batom, o seu perfume, cabe direito de arrependimento.
Compras feitas via telefone, que são as telecompras. Aquelas compras que são feitas a domicílio, também cabe o direito de arrependimento. Então notem, pessoal, que como o nome já diz, são compras, espécie de compras que foram feitas fora do estabelecimento comercial. Compras feitas dentro do estabelecimento comercial, não aplica o direito de arrependimento. Então, pessoal, se eu sento, hoje estou meio gripado, se eu sento hoje, pessoal, em uma loja, né, uma loja física, estou lá dentro dela, estou comprando, não cabe de arrependimento. O professor Silvio foi lá e comprou a geladeira na loja X, né, levou para casa, não cabe direito de arrependimento. O professor Silvio acessou o site da loja X, comprou a geladeira, não gostou? Cabe o direito de arrependimento. Então, isso que eu quero guardar, pessoal, com vocês, tá? Algumas características. Internet, telefone, revistinha, compra a domicílio, cabe direito de arrependimento, porque a compra é entre ausentes, a compra é feita fora do estabelecimento comercial. Então, esse é o primeiro passo para nós entendermos direito de arrependimento. Notem, pessoal, que o prazo não muda. Aqueles 7 dias que você já gravou na mente aí, está totalmente correto. O prazo será sempre de 7 dias. Mas notem, pessoal, que o concurso público pode perguntar para vocês em que momento dar-se início à contagem desses 7 dias? Esses 7 dias, pessoal, ele dará-se a sua contagem a partir do quê, né? Desculpe, dará a contagem a partir da entrega do produto ou da assinatura do contrato. Como assim, professor? É mais do que justo. Imaginou se o seu 7 dias de arrependimento fosse no momento da compra. Você entra na internet, compra, o produto chega na hora? Não chega, né, pessoal? Então, às vezes demora 10, 15 dias para chegar. Então, os 7 dias que você terá para se arrepender é contados da entrega do produto ou muitas vezes contratou um serviço da assinatura do contrato. Olha que fala o artigo 49 caput. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar da assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Certo? Então notem, pessoal, é de suma importância que a partir do momento que você exercita o direito de arrependimento que há no Código de Defesa do Consumidor, os valores que você investiu nesse produto devem ser devolvidos integralmente e ao mesmo tempo corrigidos de forma monetária. Então, devolução integral, corrigido monetariamente para que o consumidor não tenha nenhum tipo de prejuízo. Até aí tudo bem, professor, né? Está previsto lá no artigo 49. Trouxe aqui também até um recurso especial só para fortificar, o entendimento que temos hoje da aplicação de direito de arrependimento fora do estabelecimento comercial. Olha esse recurso especial que nós tivemos. Consumidor, recurso especial, ação de busca e apreensão. Aplicação do CDC em relação a instituições financeiras. Contrato celebrado fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento manifestado no 6º dia após a assinatura do contrato. Prazo de 7 dias. Artigo 49. Busca e apreensão baseada em contrato resolvido por cláusula de arrependimento e improcedência do pedido. Professor, traduz isso para a gente. Não vai confundir a nossa cabeça. Pessoal, não vou confundir. Só queria trazer uma exceção. Vamos dizer que é uma exceção ao que nós acabamos de falar. O que nós acabamos de discutir? Que o direito de arrependimento existe, mas ele é aplicado somente entre ausentes, compras feitas fora do estabelecimento comercial. Agora, olha que interessante. Se você sai da sua casa para adquirir um veículo automotor, entra no estabelecimento, escolhe o veículo. A garagem, neste momento, entra no computador e formula o seu financiamento. É aprovado seu financiamento, você assina aquele contrato de adesão e sai dali com o seu carro. Pergunta: se 5 dias depois você se arrepende, eu posso chegar lá na garagem e devolver o carro? Olha que interessante, pessoal. Este recurso especial, esta jurisprudência, foi bastante interessante. Por quê? Porque ela atribuiu essa possibilidade de devolução. Mas espera aí, professor, eu já mataria de plano essa questão no concurso. Por quê? A compra é entre presentes. Ele estava dentro do estabelecimento comercial. Como que então cabe de arrependimento? Aí que está o entendimento bem diferenciado. Olha que interessante.
No momento que você estava na garagem, pessoal, dentro da garagem, no estabelecimento comercial presencialmente, notem que o contrato de financiamento que você assinou não era da garagem. Era da onde, pessoal? Da instituição financeira. Então, notem, muitas vezes o contrato assinado é entre ausentes, porque a instituição financeira não estava lá. Quem estava era a garagem representando a mesma, não era a instituição. Então, nós já tivemos entendimentos, tá? Nesse sentido, como o julgado que eu acabei de falar, no qual a compra foi entre presentes, mas o financiamento feito foi considerado entre ausentes. E sendo considerado entre ausentes, nós já temos um julgado no qual houve a possibilidade de devolução do bem, certo? Ou seja, né, a extinção, a rescisão daquele contrato em relação à aplicação do direito de arrependimento, artigo 49, dentro dos 7 dias contados o quê, né, pessoal? Da assinatura daquele contrato, né? Então, olha que interessante, né, professor? Não quero confundir a cabeça de vocês, pessoal. Siga o entendimento da regrinha, mas é um posicionamento interessante, né? Às vezes, muitas vezes, nós não temos esse raciocínio de estarmos presentes naquele local, mas ao momento que nós contratarmos, estarmos assinando um contrato entre ausentes, porque a instituição não estava presente naquele local. Olha que bacana, né, pessoal? Por isso o direito do consumidor é apaixonante, né? Criando aí novas repercussões quanto à aplicabilidade do arrependimento. Até aí, professor, tudo bem. Cara, me desculpe, pessoal, estou muito gripado. Mas vamos continuar. Professor, surgiu uma dúvida na minha mente agora, estudando aí, levando essa aula, o seguinte: o senhor falou que a gente tem a devolução integral dos valores que nós aplicamos no bem, que nós pagamos nesse bem, corrigidos monetariamente. Concordo e reafirmo. Mas espera aí, professor, e o valor do frete? Muitas vezes você não paga um frete para ter aquele produto, você acessa lá, papapá, tem um frete, beleza. Professor, liguei lá, falei que quero me arrepender, tem 6 dias que eu comprei, estou dentro do prazo. A empresa falou, tudo bem, nós vamos devolver o seu dinheiro. Mas para isso, o senhor vai ter que enviar novamente esse produto aqui para a fábrica. Tudo bem, mas como que eu envio? Aí a loja fala assim, aí eu não sei, o senhor pode enviar via correio, pode enviar via transportadora, eu só posso devolver o dinheiro para o senhor quando chegar o produto aqui às minhas mãos. Vocês já passaram por isso? Então, às vezes pode cair, concurso público pode perguntar. Por que eu falo isso? Você tem direito, pessoal, se pagar pela devolução desse bem, a restituição do frete. Olha aí a incógnita. A restituição do valor corrigido nós já sabemos que temos, porque a lei já determina. Mas e a restituição do frete, meus queridos alunos? Vocês possuirão esse direito? Aí a grande pergunta que eu faço. Lindo e maravilhoso, graças a Deus, possuirão. Nós já temos julgados, pessoal, né? Recurso especial nesse sentido. Olha que fala esse recurso especial. Administrativo consumidor, direito de arrependimento. Artigo 49. Responsabilidade pelo valor do serviço postal decorrente da devolução do produto. Conduta abusiva, legalidade da multa aplicada pelo PROCON. Então notem, pessoal, o consumidor também terá direito à devolução do frete, do frete desse produto. Então, paguei pelo frete de devolução, no caso de arrependimento, além do valor corrigido pago no produto que deve ser devolvido, também deve ser restituído o valor do frete. Que legal, né, pessoal? Então, olha, né, as situações que nós temos ao nosso favor. Além do valor corrigido, eu também terei direito à devolução do frete de devolução desse produto, que também é o entendimento hoje pacífico dos nossos tribunais superiores a favor do consumidor. Então, notem que o direito de arrependimento, pessoal, também não tem grandes dificuldades. É sempre lembrarmos que nós teremos ele nas compras entre ausentes, fora do estabelecimento comercial, internet, compras via telefone, né, pessoal, compras feitas no domicílio. Lembrando sempre que o prazo é de 7 dias
corridos, e esses 7 dias é contado da assinatura ou mesmo da data de entrega do respectivo produto ou serviço. Beleza, pessoal? Então esses pontos nós não poderemos esquecer. Lembrando que a devolução dos valores investidos ela é corrigida monetariamente e é devolvida de forma integral ao consumidor, sem cobrança de nenhuma taxa. E além de tudo mais, se pagou o frete para devolver o produto, você também tem o direito da restituição desses valores. Por isso eu falo em restituição de forma integral. Bacana? Guardando esses critérios, pessoal, não temos como errar questões, né, que possam vir a ser cobradas quanto a esse tema junto à sua prova do Banco do Brasil ou de outros concursos bancários. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. O professor Silvio sempre estará à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês, né, tenham aí sobre a nossa matéria. Espero ter ajudado. Aguardo vocês para as próximas videoaulas e que, se Deus quiser, eu aguardo o e-mail de vocês, todos felizes com a classificação e futura aprovação junto ao Banco do Brasil e outros concursos bancários. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Silvio Soares. Até mais.